Túlio decide jogar o jogo mais arriscado de sua vida, ao fingir estar apaixonado pela falsa baronesa. Disposto a tudo para recuperar Stella, ele se aproxima do perigo e acaba descobrindo algo que o deixa em choque. Enquanto Sandra e Celso acreditam ter vencido, uma armadilha silenciosa começa a se fechar. O que Túlio encontrou pode mudar tudo e expor uma farsa construída com mentiras e manipulação. Diante de todos, uma revelação promete virar o jogo. Será que Túlio conseguirá salvar seu relacionamento com Stella? A falsa baronesa finalmente será desmascarada? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo, dê uma nota de 0 a 10 para o que irá acontecer com Sandra, Stella e Túlio. O quarto simples da hospedagem parece pequeno demais para conter a angústia de Túlio. O jovem médico anda de um lado para o outro, inquieto, passando as mãos pelo cabelo, respirando fundo, como se tentasse expulsar do peito o peso da injustiça que o sufoca. Cada passo ecoa no silêncio do ambiente, quebrado apenas pelo ranger do assoalho e pelo som abafado da cidade do lado de fora. Ele para diante da janela, observa o movimento da rua, mas sua mente está longe dali. A imagem de Stella, decepcionada, fria, evitando seu olhar, insiste em voltar como uma ferida aberta. Túlio fecha os olhos por um instante, tentando se recompor, mas falha. Está tudo acabado, murmura, com a voz carregada de desespero. Se isso continuar assim, Stella nunca mais vai querer olhar na minha cara, nunca mais vai acreditar em mim. Ele se afasta da janela e volta a andar, agora com mais pressa, como se fugisse dos próprios pensamentos. Eu fui ingênuo, continua, falando sozinho, com um misto de revolta e culpa. Caí direitinho naquela armadilha. Um beijo rápido, uma foto bem tirada, e pronto. Minha palavra não vale mais nada. Túlio passa a mão no rosto, exausto, e solta um riso nervoso carregado de ironia. Claro, quem acreditaria em mim? Um médico certinho envolvido com uma baronesa misteriosa? Parece até piada. Ele se aproxima da cama e, num gesto impaciente, pega o jornal amassado que havia jogado ali horas antes. Por um segundo, hesita. Seus dedos tremem levemente. Encara a capa sem coragem de abrir por completo, como se aquele papel tivesse o poder de machucá-lo de novo. Não, resmunga. Já vi isso vezes demais hoje. Mas algo o faz mudar de ideia. Talvez o desespero, talvez a necessidade de entender melhor o inimigo. Túlio abre o jornal e seus olhos recaem diretamente sobre a fotografia. Ele e a falsa baronesa, congelados no instante exato do beijo armado. A legenda sensacionalista parece zombar dele. O jovem engole em seco, fecha os punhos e fala com amargura. É isso que querem que o mundo veja. Um homem apaixonado, rendido, sem caráter. Ele inclina a cabeça, observa os detalhes da imagem, analisa o enquadramento, o sorriso dissimulado da baronesa, a forma como ela parece confortável demais naquela cena. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Diz, agora mais atento, desconfiado. Nada ali foi por acaso, nem o beijo, nem o fotógrafo, nem o momento. Túlio se senta na beirada da cama, o jornal ainda aberto sobre as pernas. O desespero começa a dar lugar a algo novo, um pensamento mais calculado, um olhar mais frio. Celso, murmura com desprezo. Eu sinto que tem dedo seu nisso. Ele fecha o jornal devagar, como se encerrasse um capítulo da própria dor. Fica alguns segundos em silêncio absoluto, encarando o nada. De repente, um sorriso quase imperceptível surge no canto de sua boca. Não é alegria, é estratégia. Talvez eu esteja lutando errado. Reflete em voz baixa. Quanto mais eu nego, mais pareço culpado. Quanto mais me defendo, mais eles ganham. Ele se levanta de um salto, energizado por aquela nova linha de raciocínio, e volta a caminhar pelo quarto, agora com passos mais firmes. Se aquela mulher queria que eu parecesse apaixonado, continua com um tom irônico.
Se o plano dela era me transformar no amante perfeito aos olhos de todos, então talvez esteja na hora de dar exatamente o que ela espera. Túlio para no meio do quarto e encara o próprio reflexo no espelho rachado da parede. Seus olhos estão determinados, mas carregam um brilho perigoso. Vou fingir, vou sorrir, vou concordar, diz, com frieza calculada. Vou entrar no jogo dela, como se estivesse completamente enfeitiçado. Ele se aproxima mais do espelho, quase desafiando a própria imagem. Porque a melhor forma de desmascarar uma mentira, completa, com convicção, é deixar o mentiroso falar demais. Túlio respira fundo, pega o casaco e o veste com calma, como quem já tomou uma decisão irreversível. Se a baronesa quis me ver apaixonado, finaliza, em tom firme, então é isso que ela vai ter. Vou nadar a favor da maré. E é assim que vou provar minha inocência. Ele apaga a luz do quarto e sai, deixando para trás o jornal sobre a cama, símbolo de uma mentira que está prestes a ruir. Algumas horas depois, a falsa baronesa caminha pela sala ampla de sua casa sem qualquer disfarce. Sandra veste roupas simples, o cabelo preso de qualquer jeito, o rosto livre de maquiagem. Ela anda de um lado para o outro com um copo na mão, claramente irritada, ainda remoendo os acontecimentos do dia e o escândalo estampado no jornal. Celso pode negar, mas está radiante com essa notícia, murmura, com sarcasmo. Agora a enfermeirinha será só dele. Ela se aproxima da janela, observa a rua com atenção, como se estivesse sempre esperando algo ou alguém. De repente, o som da campainha ecoa pela casa, acompanhado de uma voz masculina jovem e educada, que faz Sandra congelar no lugar. Baronesa? Está em casa? O copo quase escapa de sua mão. Sandra franze a testa, reconhecendo imediatamente o timbre daquela voz. Um sorriso lento, carregado de malícia e curiosidade, surge em seus lábios. Eu conheço muito bem essa voz, comenta, irônica. Mas o que será que ele veio fazer aqui? Sem qualquer pressa, ela caminha até o quarto. Cada movimento é calculado. Sandra abre o guarda-roupa e começa a montar sua personagem com precisão cirúrgica. O vestido elegante, as joias exageradas, a maquiagem carregada, o perfume forte. Por fim, coloca a peruca com cuidado, ajeita o sotaque no espelho e se encara por alguns segundos. Vamos ver que joguinho você resolveu jogar agora, doutorzinho, murmura para si mesma com um sorriso dissimulado. Já completamente transformada, a baronesa caminha até a porta e a abre lentamente. Do outro lado está Túlio. O jovem médico parece desconfortável, inseguro, com os ombros levemente curvados. Ao vê-la, ele abaixa o olhar, como se estivesse tomado por vergonha. Será que eu posso entrar? Pergunta, com a voz baixa. Acho que a gente precisa conversar, baronesa. Sandra o observa de cima a baixo, avaliando cada gesto, cada respiração. Seus olhos brilham com desconfiança, mas ela disfarça com um sorriso elegante. Claro, responde, fingindo naturalidade. Não vejo por que não. Ela se afasta e dá passagem. Túlio entra com passos cautelosos, como se estivesse pisando em terreno minado. Os dois se sentam no sofá, mantendo uma distância calculada entre eles. O silêncio que se instala é pesado, constrangedor, quase sufocante. Sandra cruza as pernas lentamente, observando-o pelo canto do olho. Túlio coça a garganta, claramente nervoso, e tenta iniciar a conversa. Eu fiquei olhando aquela foto no jornal, começa, hesitante. E não consegui parar de pensar nisso, no que aconteceu, no que a senhora fez. Antes que ele continue, a baronesa ergue a mão, interrompendo-o com um gesto teatral. Escute, meu rapaz, diz, com um leve tom de deboche. Eu sou uma mulher na flor da idade. Tenho vontades, desejos, impulsos. Ainda mais quando estou diante de um homem jovem, bonito,
E, tão interessante quanto você, ela se inclina levemente para a frente, provocadora. E eu não sou do tipo que reprime o que sente. Túlio engole em seco. Por dentro, seu coração dispara, mas ele mantém a postura ensaiada. Discretamente, se aproxima alguns centímetros no sofá, como quem se deixa levar. Eu sei, responde, num tom mais baixo. E foi exatamente por isso que eu vim aqui. Sandra arqueia a sobrancelha, surpresa ou fingindo estar. Ah, é? Provoca. Então você andou pensando no nosso beijo? Ela sorri de canto, observando atentamente a reação dele. Em que sentido, exatamente? Túlio respira fundo, finge hesitar, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Para ser sincero, diz, aproximando-se ainda mais. Eu nem sei como explicar. Só sei que aquele momento não saiu da minha cabeça desde que aconteceu. Sandra sente o jogo virar a seu favor. Seus olhos brilham com triunfo. Ela se inclina um pouco mais, reduzindo a distância entre eles. Então aquelas imagens no jornal, Provoca não eram só aparência? Agora bem próximo dela, Túlio conclui, medindo cada palavra. Talvez elas sejam mais verdadeiras do que eu mesmo quis admitir no começo. É possível que eu tenha gostado do que tivemos. A falsa baronesa sente o sangue ferver. Seu sorriso se alarga, faminto. Veio aqui porque quer mais daquilo, não é? Pergunta, com voz baixa e carregada de intenção. Com o olhar predador, ela se aproxima lentamente do rosto de Túlio. Ele permanece imóvel, chocado por dentro, mantendo a farsa com dificuldade. Quando os lábios dos dois estão a poucos centímetros de se tocar, a campainha toca novamente, cortando o clima de forma abrupta. Sandra se afasta, irritada. Ora, mas quem é agora? Reclama, bufando. Ela se levanta, ajeita o vestido e segue em direção à porta. Túlio observa, sentindo o medo percorrer seu corpo. Em um sussurro desesperado, ele pergunta: E agora? O que eu faço? Engole em seco. Se for o Ernesto, ele me mata. Sandra encara Túlio por alguns segundos, avaliando o nervosismo estampado no rosto do rapaz. Em vez de se preocupar, ela solta uma gargalhada curta, debochada, claramente se divertindo com a situação. Relaxa, queridinho, diz, com desdém. Se fosse Ernesto, ele já teria entrado nessa casa como se fosse o dono do mundo. Não bateria na porta, não anunciaria a chegada. Ela se aproxima de Túlio e fala mais baixo, quase como uma cúmplice venenosa. Quem toca a campainha, aqui, não é ameaça imediata. Aponta então para o corredor dos fundos. Se esconda lá atrás e fique quietinho. Não estrague a surpresa. Ainda hesitante, mas dominado pelo medo, Túlio obedece sem discutir. Caminha apressado até o quarto dos fundos, fecha a porta com cuidado e encosta as costas nela, respirando fundo. O coração bate acelerado, como se quisesse saltar do peito. No que foi que eu me meti? Murmura para si mesmo, tentando manter o controle. Do outro lado da casa, ele ouve passos, vozes abafadas, risadas contidas. O tom é íntimo demais para ser casual. A curiosidade começa a corroer sua cautela. Alguns minutos se passam e Túlio já não consegue mais ficar parado. Lentamente, ele se aproxima da porta e abre uma pequena fresta, espiando com extremo cuidado. Quando seus olhos finalmente alcançam a sala, o choque é imediato. Não, sussurra, sentindo o estômago revirar. Não pode ser. Ali, diante dele, está Celso, à vontade, sorridente, sentado de frente para a falsa baronesa como se estivesse em território conhecido. Os dois conversam com naturalidade excessiva, trocam olhares cúmplices, gargalhadas baixas. Nada naquela cena lembra um encontro casual. Celso, Túlio murmura, incrédulo. O que você faz aqui?
E desde quando essa intimidade toda? Ele observa melhor. Sandra serve uma bebida para o visitante sem cerimônia. Celso aceita, relaxado, como alguém que frequenta aquela casa com frequência. A ficha começa a cair, e com força. Então é isso, pensa, sentindo um misto de raiva e confirmação. Eu não estava errado. Nada naquela história foi coincidência. Túlio fecha os olhos por um instante, respirando fundo, tentando organizar os pensamentos. Me fingir de apaixonado realmente abriu uma porta? Reflete. Agora eu só preciso entender até onde vai essa ligação. E por que ela se prestaria a destruir meu relacionamento por ele? Ele se inclina um pouco mais para ouvir melhor, tomando cuidado para não fazer ruído algum. A conversa começa a ficar mais clara e mais cruel. Celso fala com segurança, quase vangloriando-se da própria vitória. Depois daquele escândalo no jornal, Stella finalmente caiu na real. Desistiu daquela fantasia com o Túlio e voltou para mim, onde sempre deveria estar. Sandra reage com um sorriso satisfeito, carregado de ironia. Eu avisei que funcionaria. Diz, com sarcasmo. Mulheres odeiam escândalos. Ainda mais quando envolvem reputação. Celso ri, pois funcionou melhor do que eu imaginava. O casamento já está marcado. Falta só acertar os últimos detalhes. Túlio sente como se tivesse levado um soco no estômago. Suas pernas vacilam, mas ele se mantém firme, forçando-se a continuar ouvindo. E quero que você seja a madrinha, completa Celso, num tom triunfante. Afinal, sem você, nada disso teria sido possível. Sandra ergue o copo, satisfeita. É uma honra, querido irmão, responde, sem qualquer pudor. Fazer esse rapaz cair foi até divertido. As palavras ecoam como lâminas no peito de Túlio. O mundo parece girar. Ele se afasta da porta, cambaleante, e acaba se sentando no chão do quarto, apoiando a cabeça contra a parede. Não, murmura em choque. Isso não pode estar acontecendo. Ele leva a mão ao rosto, os olhos marejados, mas cheios de fúria. Celso não pode se casar com Stella. Não desse jeito. Não com essa mentira. Respira fundo, tentando recuperar o controle. Eu preciso provar a verdade. Preciso mostrar quem eles realmente são, custe o que custar. A cena corta para os dias seguintes. Túlio segue com o plano, se aproximando cada vez mais da falsa baronesa. Ele finge interesse, paciência, encantamento. Sandra, por sua vez, se mostra cautelosa, desconfiada, sempre mantendo uma camada de ironia e controle. Você anda calado demais, doutorzinho. Provoca ela em uma das visitas. Tá escondendo alguma coisa? Só estou aprendendo a observar, responde ele, dissimulado. Apesar das tentativas, Sandra não entrega nada concreto. É fria quando precisa, ardilosa quando convém. Uma verdadeira muralha. Enquanto isso, o tempo corre contra Túlio. O casamento se aproxima. A pressão aumenta. A sensação de derrota começa a rondar. Se eu não fizer nada logo, pensa ele, angustiado, vou perder Stella para sempre. E assim, cercado de mentiras, jogando um jogo perigoso e cada vez mais arriscado, Túlio percebe que está chegando ao limite e que a próxima jogada precisará ser definitiva. Às vésperas do casamento que ameaça sepultar de vez sua felicidade, Túlio passa a noite andando de um lado para o outro no quarto da hospedagem, o olhar inquieto, a mente acelerada. O desespero dá lugar a algo novo. Foco. De repente, ele para, encara o próprio reflexo no espelho e deixa escapar um meio sorriso carregado de decisão. Ali nasce uma ideia que pode mudar tudo. Já sei. É assim que ela vai falar. E é assim que eu vou impedir esse casamento. Sem perder tempo, Túlio pega o casaco e sai às pressas, quase atropelando quem passa pela rua. Ele entra no primeiro bar que encontra aberto, um lugar escuro, com cheiro forte de bebida e olhares curiosos.
Aproxima-se do balcão com firmeza, mesmo com o coração disparado. Me vê a bebida mais forte que tiver, uma garrafa inteira. O dono do bar o analisa de cima a baixo, desconfiado. Um rapaz jovem, aparência de bom moço, pedindo algo que nem homens calejados costumam aguentar. O homem arqueia a sobrancelha, tenta alertar, mas Túlio sustenta o olhar. Tem certeza disso, doutor? Isso não é para qualquer um. Hoje eu preciso que seja. Convencido ou intrigado, o comerciante entrega uma garrafa de uísque. Túlio paga sem discutir o preço e sai dali com passos largos, como quem carrega uma arma invisível. Minutos depois, ele entra em uma loja de música, o ambiente silencioso contrastando com a tempestade que existe dentro dele. Boa noite. Vocês vendem algum equipamento que grave conversas sem chamar atenção? O atendente estranha a pergunta. Olha em volta, fala mais baixo, explicando que há um gravador portátil, discreto, usado por radialistas e jornalistas, mas que o valor é alto. Túlio nem hesita. Abre a carteira. Espalha todo o dinheiro sobre o balcão. Não importa o preço. Eu levo. O vendedor, ainda curioso, não resiste à pergunta quando entrega o aparelho. Desculpa a indiscrição, mas o que alguém faz com um gravador desses e uma garrafa de uísque? Túlio segura os dois objetos, sorri de canto, um sorriso carregado de dor e esperança. Eu vou salvar o meu casamento. A noite avança, e já na casa da baronesa, o cenário é outro. Velas espalhadas, luz baixa, clima cuidadosamente calculado. Túlio recebe Sandra com gentileza exagerada, quase teatral. Ela estranha, mas disfarça com um sorriso malicioso. Ora, ora, foi você quem preparou tudo isso para mim. Que surpresa agradável. Achei que merecíamos uma noite especial. Um brinde, talvez? Ele entrega o copo. Sandra observa, desconfiada por um segundo, mas logo vira a bebida de uma vez só, como se quisesse mostrar domínio. Túlio finge beber, mas joga o líquido fora, mantendo a mente fria enquanto ela começa a perder o controle. Nossa, isso desce queimando. Você tem bom gosto. Eu sempre gostei de coisas intensas. O tempo passa, dose após dose. Sandra fala demais, ri alto, perde o cuidado com as palavras. Túlio, atento, dissimulado, conduz a conversa com perguntas aparentemente inocentes, esperando o momento certo. Quando percebe que ela já está no limite, ele lança a isca. Posso te perguntar uma coisa? Aquele dia, por que o Celso estava aqui? Sandra ri, um riso torto, quase debochado. A máscara começa a rachar. Você ainda não entendeu, rapaz. Eu não sou quem você pensa. Nunca fui. O coração de Túlio acelera, mas ele mantém a postura. Então quem você é de verdade? A baronesa ajeita a peruca, que escorrega um pouco, revelando fios loiros. O sotaque falha. A personagem começa a cair. No começo, foi só um plano, um beijo para enganar a enfermeirinha, ajudar meu irmão a voltar para ela. Ela se aproxima demais, a voz pastosa. Mas confesso que acabei gostando de você. Por dentro, Túlio vibra. Ele desliga o gravador com cuidado, certo de que conseguiu a prova que precisava. Tenta se afastar, mas Sandra avança, o empurra na cama, os olhos carregados de intenção. Calma, estamos indo rápido demais. Ela não responde. O peso do corpo cai sobre ele, até que, de repente, Sandra apaga completamente e começa a roncar. Túlio respira aliviado, quase sem acreditar. Que alívio! Essa mulher é completamente louca. Com cuidado, ele se levanta, pega o gravador e foge dali sem olhar para trás. O dia amanhece. Os sinos da igreja parecem anunciar não apenas um casamento, mas um confronto inevitável. Tudo está prestes a mudar. O grande dia finalmente chega. A igreja está lotada, decorada com flores brancas e olhares curiosos. Há um clima de expectativa no ar, mas também uma sensação incômoda, quase invisível,
como se algo estivesse fora do lugar. No altar, Celso já se encontra em posição, vestindo o terno impecável e exibindo um sorriso ensaiado daqueles que não chegam aos olhos. Ao seu lado, a madrinha chama a atenção não pela elegância, mas pelo desconforto evidente. A baronesa usa óculos escuros dentro da igreja, mantém a mão pressionada contra a têmpora e respira fundo, claramente lutando contra a ressaca da noite anterior. Celso percebe o estado da madrinha e se inclina levemente, num misto de ironia e preocupação disfarçada. Está tudo bem, madrinha. Parece abatida. A baronesa força um sorriso torto, ajeita os óculos e responde com sarcasmo contido. É só o calor e certas noites mal dormidas. Nada que importe agora. Apesar do tom despreocupado, seus dedos tremem levemente, denunciando um nervosismo que vai além da dor de cabeça. Ela olha ao redor da igreja, inquieta, como se temesse que algo ou alguém surgisse a qualquer momento. Pouco depois, a marcha nupcial começa a tocar. Todos os convidados se levantam e se viram para a entrada da igreja. O murmúrio geral se transforma em silêncio reverente quando Stella surge, vestida de noiva. O vestido é deslumbrante, arrancando suspiros sinceros, mas o brilho do tecido contrasta com o olhar inseguro da noiva. Ela caminha lentamente, sustentando um sorriso educado, enquanto por dentro o coração parece em guerra consigo mesmo. Cada passo até o altar pesa mais do que deveria. Stella evita encarar os convidados por muito tempo, como se procurasse alguém específico. Quando finalmente chega diante de Celso, troca com ele um sorriso breve, contido, quase protocolar. Ele segura suas mãos com firmeza excessiva, como quem tenta reafirmar posse. A cerimônia começa. O padre fala sobre amor, compromisso e união, enquanto Celso se mostra cada vez mais impaciente, ansioso para chegar ao momento decisivo. A baronesa abaixa a cabeça em alguns instantes, pressionando ainda mais a mão contra a testa, o incômodo agora misturado a um pressentimento ruim. Chega a pergunta dirigida a Celso. Ele não hesita, responde rápido demais, como se temesse perder a coragem. Eu aceito. O sorriso que surge em seu rosto é confiante, quase triunfante. Então o padre se volta para Stella. O tempo parece desacelerar. A pergunta ecoa pela igreja, pesada, definitiva. Stella trava. O silêncio se alonga por segundos que parecem minutos. Ela percorre o ambiente com o olhar, buscando desesperadamente um rosto conhecido, Túlio, mas ele não está ali. O vazio no banco onde ela esperava vê-lo faz seu peito apertar. Ela respira fundo, engole em seco, tentando convencer a si mesma. Talvez seja isso. Talvez o amor também seja escolha, não sentimento. Com a voz levemente trêmula, ela responde. Eu aceito. Celso aperta suas mãos com força, satisfeito. A baronesa solta um suspiro contido, como quem acredita ter escapado de um perigo. O padre então se volta para os convidados solene. Se alguém aqui presente é contra este matrimônio, que fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio toma conta da igreja. Alguns convidados trocam olhares curiosos, outros já sorriem, certos de que nada mais interromperá a cerimônia. O padre começa a se preparar para concluir o casamento, até que uma voz firme, jovem e carregada de emoção rompe o ambiente. Eu sou contra esse casamento. O choque é imediato, murmúrios se espalham, todos se viram em direção à entrada da igreja, onde Túlio surge, decidido, o olhar fixo no altar. Porque Celso é um farsante, e essa baronesa também. A baronesa leva a mão à cabeça com força, o rosto pálido. Não se sabe se é a ressaca, o pânico ou a certeza de que tudo está prestes a desmoronar. Celso arregala os olhos, tentando manter a compostura, mas a mandíbula travada o denuncia. Stella encara Túlio,
o coração disparado, dividida entre o medo e uma esperança que ela jurava ter enterrado. O casamento para. O destino de todos muda naquele instante. O silêncio que se instala na igreja após a acusação de Túlio é sufocante. Os convidados se entreolham, confusos, enquanto cochichos começam a se espalhar pelos bancos. Estela permanece imóvel diante do altar, o buquê tremendo levemente em suas mãos. Seus olhos vão de Túlio a Celso, como se buscassem desesperadamente entender o que está acontecendo. Tomada pela confusão e pela dor, ela finalmente rompe o silêncio, a voz carregada de incredulidade. Túlio, o que você quer dizer com isso? Por que está fazendo isso justamente no meu casamento? Celso sente o chão fugir sob seus pés, mas reage rápido, assumindo um tom teatral, tentando parecer vítima da situação. Ele força uma risada curta, carregada de desprezo. Está vendo só, Estela? Esse rapaz não aceita a realidade. Invade a igreja, faz esse escândalo todo só para chamar atenção. É despeito. Ele não se conforma que você escolheu a mim. Alguns convidados assentem discretamente, ainda incertos. A baronesa permanece rígida, respirando fundo, como se tentasse se recompor. Túlio, porém, não se deixa abalar. Ele ignora completamente Celso e fixa o olhar em Estela, com firmeza e emoção contida. O padre disse que eu poderia me calar para sempre, mas se tem uma coisa que eu jamais farei, é calar o amor que eu sinto por você, Estela. Eu tentei te dizer que aquelas fotos no jornal eram uma armação. Você não quis acreditar, e eu entendo. Mas agora eu posso provar. A igreja volta a silenciar. Estela franze a testa, confusa, mas visivelmente tocada pela convicção do ex-amor. Provar? Como você poderia provar isso agora? Sem responder de imediato, Túlio começa a caminhar lentamente em direção ao altar. Cada passo seu ecoa no ambiente, aumentando a tensão. Ele leva a mão ao bolso do paletó e, com um gesto firme, aperta um botão. De repente, a voz da baronesa ecoa pelos alto-falantes improvisados, completamente diferente da impostação elegante que ela costuma usar. No começo, eu só lhe beijei para enganar a enfermeirinha e ajudar o meu irmão a voltar para ela. Mas até que eu gosto de você, rapaz. Um suspiro coletivo percorre a igreja. Estela leva a mão à boca, chocada. Murmúrios indignados se espalham. A baronesa regala os olhos, em pânico, enquanto Celso perde o controle e avança um passo à frente furioso. Isso é um absurdo! Não está ouvindo? Ela está fora de si nessa gravação. Isso não prova absolutamente nada. Túlio sorri de canto, um sorriso irônico, calculado. Ele se aproxima ainda mais da baronesa, que começa a recuar instintivamente. É verdade, ela tomou umas a mais. E talvez, só talvez, essa gravação não fosse suficiente para convencer todo mundo. Celso relaxa por um segundo, achando que escapou. Mas o alívio dura pouco. Mas e quanto a isso aqui? Num movimento rápido e certeiro, Túlio arranca a peruca morena da cabeça da baronesa. O objeto cai no chão da igreja como uma prova irrefutável. Um coro de espanto toma conta do ambiente. A cabeleira loira de Sandra fica exposta, junto com sua expressão de puro desespero. Seu insolente. Como você ousa me desmascarar desse jeito? Ela tenta recuperar a peruca, mas já é tarde demais. Todos os olhares agora estão cravados nela. Estela se vira lentamente para Celso, o rosto tomado por uma mistura de dor, raiva e decepção profunda. Então é isso? Você foi capaz de esconder a sua própria irmã, depois de tudo o que ela fez, e ainda pediu que ela destruísse a reputação do Túlio só para me prender a você? Celso começa a gaguejar, suando frio, sem saber para onde olhar. Estela, você não entende. Eu só estava tentando fazer o melhor para nós. Antes que ele consiga terminar, Túlio o interrompe com deboche, apontando para a entrada da igreja. Vai ter que explicar isso melhor.
para eles. Porque eu fiz questão de chamar quem realmente precisava ouvir essa história. As portas da igreja se abrem de uma vez. O som pesado das botas ecoa pelo corredor central. Policiais entram em formação, avançando diretamente em direção a Celso e Sandra. O caos se instala. Convidados se levantam assustados. Alguns aplaudem, outros observam em choque. Celso tenta recuar, mas é segurado pelos agentes. A baronesa passa do deboche ao desespero em segundos, sendo algemada enquanto se debate. Isso não vai ficar assim? Você me paga, seu desgraçado. Eu não vou deixar isso barato. Arrastados para fora da igreja, os dois vilões desaparecem sob vaias e olhares de reprovação. Estela permanece parada no altar, respirando com dificuldade, enquanto Túlio a observa, em silêncio, esperando sua reação. O casamento é interrompido. As mentiras vêm abaixo. E o destino dos corações envolvidos jamais será o mesmo. Alguns minutos se passam após a saída tumultuada de Celso e Sandra, agora já a caminho da cela onde pagarão por tudo o que fizeram. A igreja, antes tomada por murmúrios e choque, mergulha em um silêncio quase solene. Os convidados permanecem sentados, sem saber exatamente como reagir, trocando olhares incertos, cochichando em tom baixo, como se temessem quebrar o clima pesado que paira no ar. No altar, Estela está sozinha. O véu ainda cobre parte de seu rosto, o buquê pesa em suas mãos trêmulas. A imagem da noiva abandonada, agora não por falta de amor, mas por excesso de verdades reveladas, corta o coração de quem observa. Aos poucos, lágrimas silenciosas começam a escorrer por seu rosto, manchando a maquiagem e denunciando o turbilhão de emoções que ela tentou conter até ali. Túlio observa de longe. Ele respira fundo, visivelmente nervoso. O médico passa a mão pelos cabelos, hesita por um instante, sentindo o peso do momento. Não há mais vilões, não há mais máscaras, apenas a verdade crua entre os dois. Decidido, ele caminha pelo corredor central da igreja, cada passo ecoando como uma promessa. Alguns convidados percebem o movimento e se endireitam nos bancos. O padre acompanha tudo em silêncio, com um leve sorriso curioso. Ao chegar diante de Estela, Túlio para por um segundo, encara a mulher que ama e, tomado por emoção, se ajoelha lentamente diante dela, surpreendendo a todos. A igreja inteira prende a respiração. Com a voz firme, mas embargada, ele fala em alto e bom som, sem se importar com quem escuta. Estela, você sabe que tudo o que eu sinto por você é verdadeiro. Eu nunca menti, nunca enganei, nunca usei esse amor como jogo. Por isso, diante do Padre e de todos que estão aqui, eu te faço uma pergunta. Você me dá a honra de ocupar esse lugar vazio no altar e ser o seu marido? Estela leva as mãos ao rosto emocionada. As lágrimas agora caem sem controle, mas, diferente de antes, são lágrimas de alívio. Ela respira fundo, enxuga o rosto com cuidado, e quando ergue os olhos novamente, há um sorriso sincero, luminoso, que não aparecia há muito tempo. Com a voz cheia de emoção, ela responde, sem hesitar. Sim, ocupe o lugar vazio no altar e o lugar mais importante do meu coração. Túlio, case comigo agora. Um suspiro coletivo percorre a igreja. Alguns convidados sorriem, outros enxugam lágrimas discretas. Túlio se levanta lentamente, ainda incrédulo, enquanto Estela segura suas mãos com força, como se tivesse medo de que aquele momento desapareça. Tomada pela culpa e pela sinceridade, ela continua, olhando diretamente nos olhos dele. Me perdoa por ter duvidado de você. Me perdoa por ter acreditado em mentiras e por quase jogar fora o amor mais bonito que eu já vivi. Obrigada. Obrigada por não ter desistido de mim quando tudo parecia perdido. Túlio sorri, emocionado, e responde com doçura, acariciando o rosto dela. Eu jamais desistiria de você, Estela. O nosso amor sempre valeu a luta,
mesmo quando doeu. Ela ri entre lágrimas, tomada por ternura, e o olha com admiração. Você é um herói, sabia? Não por ter me salvado de um casamento errado, mas por ter acreditado no nosso amor até o fim. Stella o abraça com força, apertando-o contra o peito. Túlio retribui o abraço, fechando os olhos por um instante, como se finalmente pudesse respirar em paz. A igreja inteira acompanha o momento em silêncio respeitoso. Pouco depois, os dois se viram para o padre, ainda de mãos dadas. O sacerdote sorri, claramente emocionado com o desfecho inesperado daquela cerimônia. Ora, se ambos os pombinhos desejam se casar, só me resta dizer uma coisa: pode beijar a noiva. Sem pensar duas vezes, Túlio segura o rosto de Stella com carinho e a beija apaixonadamente. Um beijo longo, intenso, carregado de tudo o que eles passaram. Um beijo que sela, diante de todos, a vitória do amor sobre a mentira. A igreja explode em aplausos. Alguns convidados se levantam, outros jogam arroz pelo corredor, celebrando a união improvável, mas merecida, daquele casal. Stella e Túlio sorriem, radiantes, certos de que, depois de tanta dor, finalmente encontraram o final feliz que sempre mereceram. Túlio segue escondido nas redondezas da casa da falsa baronesa, observando cada movimento com atenção obsessiva. O médico anda de um lado para o outro, inquieto, com os olhos fixos no portão da mansão, como se esperasse que, a qualquer instante, a verdade saltasse diante dele. O beijo armado ainda ecoa na sua mente como uma punhalada, misturado à imagem de Stella se afastando, fria, acreditando numa mentira cuidadosamente encenada feita pela farsante. O silêncio da rua o irrita. Nada acontece. Nenhuma visita suspeita, nenhuma conversa reveladora. Apenas o som distante da cidade e o peso da impotência. Túlio passa a mão pelo rosto, frustrado, e deixa escapar um desabafo quase sufocado. Droga! Nada! Nada de estranho, nada fora do lugar. Nada que eu possa usar para provar para Stella que eu fui vítima de uma armação. Ele encara a casa uma última vez, com raiva contida. Mas isso não acaba aqui. Eu não vou desistir. Eu vou voltar. Essa mulher não me engana. Decidido a ir embora antes de levantar suspeitas, Túlio vira à esquina apressado e acaba esbarrando em alguém com força. Ao erguer o olhar, o sangue parece gelar nas veias. É Celso. O choque inicial rapidamente se transforma em irritação. Olha por onde anda, Celso. Ou isso também faz parte dos seus joguinhos? Celso ajusta o paletó com calma exagerada, analisando o Túlio de cima a baixo, como quem saboreia a derrota do outro. Em vez de responder com agressividade, abre um sorriso largo, calculado, quase debochado demais para ser natural. Nossa, que coincidência deliciosa encontrar você por aqui, meu caro Túlio. O tom é manso, mas os olhos carregam provocação. Celso leva a mão ao bolso interno do paletó e retira um envelope elegante, decorado, girando-o entre os dedos antes de estender ao rival. Você parece tão exaltado. Achei que isso pudesse te acalmar. Afinal, nada como uma boa notícia, não é? Túlio hesita antes de pegar o convite. O coração dispara. Ele reconhece o estilo imediatamente. Ao abrir e ler, suas mãos começam a tremer. Casamento? A voz sai embargada. Vocês marcaram o casamento e faltam poucos dias? Celso apenas inclina a cabeça, satisfeito, saboreando cada segundo do impacto. Quando a gente tem certeza do que quer, não há por que esperar, não acha? Diz, com um sorriso de vitória contida. Stella merece estabilidade, segurança, coisas que, bom, nem todo mundo consegue oferecer. Túlio fecha o convite com força, tentando manter o controle. Isso tudo tá rápido demais. Celso se aproxima um pouco mais, abaixando o tom, venenoso. Rápido para você, perfeito para nós. Sem esperar resposta, ele se afasta tranquilamente, caminhando pela rua como alguém que já venceu a guerra. Túlio fica parado por alguns segundos, assimilando o golpe.
O choque dá lugar à desconfiança. Algo não fecha. Instintivamente, Túlio se esconde atrás de um carro estacionado e passa a segui-lo à distância. Celso anda alguns metros, diminui o passo, olha para os lados com cautela excessiva, como se temesse estar sendo observado. O comportamento levanta ainda mais suspeitas. "Tá com medo de quê, Celso?" murmura Túlio, atento. O médico observa quando o Celso para em frente à casa da baronesa. Antes de entrar, o rival lança mais um olhar desconfiado para os dois lados, respira fundo e atravessa o portão rapidamente. Os olhos de Túlio se arregalam. Não, isso não pode ser coincidência. Ele sente um aperto no peito, misto de raiva e confirmação. Então é isso. Você e aquela falsa baronesa estão juntos nessa armação. Túlio aperta os punhos. Claro que tem dedo seu em tudo isso. No beijo, na mentira, na separação. O médico suspira, consciente da própria limitação naquele momento. Mas agora eu sei onde procurar. Ainda não posso provar nada. Ele encara a casa, determinado. Por enquanto, com o olhar firme e a convicção renovada, Túlio se afasta lentamente, certo de que acabou de encontrar a primeira peça de um quebra-cabeça muito maior, um jogo sujo que ameaça destruir não só o seu amor por Estela, mas também revelar quem Celso realmente é. Abatido e com o coração em frangalhos, Túlio chega ao hospital tentando manter a postura profissional, mas o peso da impotência transparece em cada gesto. Ele caminha pelos corredores como no automático, enquanto sua mente insiste em voltar para o mesmo ponto, Estela. Ao dobrar um dos corredores, o médico a vê ao longe, concentrada no trabalho de enfermeira, organizando prontuários e orientando pacientes com a mesma dedicação de sempre. A visão faz Túlio hesitar. Ele respira fundo, reúne o pouco de coragem que ainda lhe resta e se aproxima. Estela percebe a presença dele, mas continua focada no que está fazendo, como se fingisse não notar. Túlio pigarreia, nervoso, e começa a falar, com a voz baixa e carregada de expectativa. "Então, é verdade?" Ele pausa, buscando os olhos dela. "Você e o Celso, vocês realmente..." Antes que ele consiga concluir a frase, Estela o corta com firmeza. Ela não ergue o olhar, não demonstra fragilidade, apenas responde de forma seca, profissional demais para alguém que, até pouco tempo atrás, planejava um futuro ao lado dele. "É verdade sim, Túlio. Eu e o Celso vamos nos casar." Ela finalmente o encara, mas o olhar é frio, decidido, quase defensivo. "E eu espero, sinceramente, que você respeite a minha decisão a partir de agora." O golpe é duro. Túlio sente como se o chão lhe faltasse sob os pés. Ele tenta dizer algo, qualquer coisa que a faça hesitar, mas percebe que seria inútil. Estela ajeita os papéis que segura, dá um passo para trás e se afasta, encerrando a conversa sem espaço para réplica. O silêncio que fica entre eles é ensurdecedor. Túlio permanece parado por alguns segundos, engolindo em seco, até se forçar a seguir em frente. O trabalho o chama, e ele se agarra à rotina como uma forma de não desmoronar. Minutos depois, já na sala de atendimento, ele encontra seu próximo paciente, o detetive Sabiá, sentado na maca, com um pequeno ferimento no braço. "Veio se meter em confusão de novo, Sabiá?" pergunta Túlio, tentando soar casual enquanto prepara os materiais. "Digamos que o perigo e eu temos um caso antigo", responde o detetive, com um meio sorriso irônico. Enquanto limpa e trata o ferimento, Túlio se perde nos próprios pensamentos. A imagem de Estela ao lado de Celso se mistura à lembrança da falsa baronesa, do beijo armado, da coincidência suspeita demais para ser ignorada. "Ela pede que eu respeite a decisão dela", murmura, quase sem perceber que fala em voz alta. "Mas eu sei que tem algo errado. Celso e aquela baronesa. Isso não é só coincidência." Sabiá franze o senho. Ele não escuta todas as palavras com clareza, mas capta o tom carregado de inquietação. O detetive observa Túlio por alguns segundos, atento demais para deixar passar aquele detalhe. "Pela minha experiência, doutor,
Ele começa, com voz calma, mas firme. Quando alguém fala sozinho desse jeito, normalmente tem um mistério grande demais martelando a cabeça. Túlio pisca, como se despertasse de um transe, e tenta disfarçar. Não é nada demais, só coisas da vida. Sabiá solta uma risada curta, claramente cético. Coisas da vida não fazem um homem desse jeito. Ele inclina a cabeça, analisando. Isso aí tem cara de enigma mal resolvido. E eu aposto que envolve gente fingindo ser o que não é. Túlio suspira, derrotado. Ele percebe que não adianta tentar esconder. Na verdade, tem sim um problema, confessa. Mas não sei se tem solução. Às vezes a verdade até existe, mas não tem como provar. O detetive se ajeita na maca, interessado, como quem acaba de ouvir um convite para um bom quebra-cabeça. Meu caro, não existe crime perfeito. O que existe é falta de método. Ele aponta para o próprio ferimento, em tom irônico. Se eu sobrevivi a esse corte, você sobrevive a um coração partido. Só precisa das ferramentas certas. Túlio balança a cabeça, pouco convencido. E se a ferramenta que eu precisasse fosse algo impossível? Ele hesita. Algo que guardasse palavras, vozes, para que outras pessoas pudessem ouvir depois? Por um breve segundo, Sabiá fica em silêncio. Então, um sorriso lento e malandro surge em seu rosto. Ele leva a mão até a bolsa que está ao lado da maca, abre o zíper com calma calculada e remexe lá dentro, prolongando o suspense. Por fim, tira um pequeno aparelho e o ergue diante de Túlio. Hoje é seu dia de sorte, doutor. Ele deposita o gravador portátil na mão do médico. Um gravador de áudio, fiel, discreto e muito eficiente. Túlio arregala os olhos surpreso. Você está falando sério? Mais sério do que nunca, responde Sabiá. Use com sabedoria. Grave a verdade. Mostre a quem precisa ouvir e depois me devolva. Túlio observa o aparelho como se fosse uma última esperança materializada. Um sorriso discreto, mas sincero, surge em seu rosto pela primeira vez em dias. Obrigado, Sabiá. Você não faz ideia do que isso significa para mim. O detetive apenas pisca, cúmplice. Faço sim. Mistérios gostam de ser desvendados, e eu tenho a sensação de que você acabou de dar o primeiro passo. Túlio guarda o gravador no bolso do jaleco, agora com um olhar diferente, mais atento, mais determinado. A dor ainda existe, mas, pela primeira vez desde que perdeu Estela, ele sente que não está completamente de mãos atadas. A verdade pode estar escondida, mas não por muito tempo. Os dias passam lentamente, e Túlio transforma a espera em rotina. Sempre que pode, ele retorna às redondezas da casa da falsa baronesa, observando cada movimento, cada carro que passa, cada sombra que se projeta no portão. A ansiedade o consome, mas a esperança de flagrar algo errado o mantém firme. Dia após dia, nada acontece. A casa permanece silenciosa demais, como se escondesse segredos atrás de cada parede. No dia do casamento, já conformado com a possibilidade de não descobrir nada, Túlio está prestes a desistir quando um carro conhecido surge na esquina. Seu coração dispara no mesmo instante. Finalmente, agora sim, ele resolveu aparecer. Celso estaciona alguns metros adiante. Antes de descer, permanece dentro do carro por alguns segundos, observando a rua com atenção exagerada. Em seguida sai, ajeita o paletó, respira fundo e olha para os dois lados, desconfiado, como alguém que sabe estar cometendo algo errado. Tá com medo de quê, Celso? Murmura Túlio, escondido. O futuro noivo atravessa rapidamente o portão da casa da baronesa, sem tocar a campainha, como se fosse íntimo demais do lugar. Aquela atitude confirma o pior pressentimento de Túlio. Isso não é visita casual. Tem coisa muito errada aí. Mesmo com o coração acelerado, Túlio decide se aproximar. Cada passo é calculado, silencioso, temendo ser visto. Ele se esgueira até uma das janelas laterais e, ao espiar para dentro, vê a suposta baronesa surgir na sala.
Em poucos segundos, ela retira o chapéu, o lenço, o sotaque forçado, revelando quem realmente é. Túlio arregala os olhos, chocado. Minha nossa! Então é isso. Essa mulher nunca foi baronesa coisa nenhuma. É uma criminosa. Ele observa atento quando Celso se aproxima dela com naturalidade demais para alguém que deveria estar a caminho do próprio casamento. O que você está fazendo aqui, Celso? Minutos antes de subir ao altar, sussurra Túlio. Agora tudo faz sentido. Sem perder mais tempo, ele leva a mão ao bolso, retira o gravador e aperta o botão vermelho. Decidido. Chegou a hora da verdade. Do lado de dentro, Sandra cruza os braços e encara o irmão com ironia, a voz carregada de sarcasmo. Ora, ora! Que visita rápida, irmãozinho! Ela sorri torto. Não devia estar se casando com a enfermeirinha agora? Celso se aproxima dela sem cerimônia e a envolve num abraço confiante, quase comemorativo. Daqui a alguns minutos, eu vou estar no altar, sorrindo, dizendo que aceito. Ele ri baixo. Eu só vim agradecer mais uma vez. Se não fosse você e aquele teatro ridículo de baronesa, eu nunca teria conseguido separar a Estela do Túlio. Túlio sente o estômago revirar ao ouvir cada palavra. Então era tudo mentira, tudo calculado. Sandra se afasta do abraço e ajeita o cabelo, satisfeita. Ah, meu irmão, você sabe que eu faço qualquer coisa para ver você feliz, ela fala com desdém. Mas felicidade também tem preço. Quero o Candinho fora do meu caminho e aquela fábrica nas minhas mãos. Afinal, me esforcei tanto para botar fogo naquele lugar e o roubo das joias nem deu o resultado que eu esperava. Celso solta uma risada curta, cúmplice. Pode deixar comigo, ele responde, confiante. Eu vou dar um jeito. Aquela fábrica ainda vai ser sua. Ele consulta o relógio e suspira, impaciente. Agora vamos. Não posso me atrasar. Afinal, vou me casar com a mulher da minha vida. Do lado de fora, Túlio fecha os olhos por um segundo, tentando assimilar tudo o que acabou de ouvir. Meu Deus, ele sabia de tudo. Do incêndio das joias da farsa, murmura, transtornado. Eu não posso permitir que a Estela se case com um homem desses. Celso e Sandra saem da casa animados, conversando como se nada de grave tivesse sido revelado. Túlio se esconde rapidamente, segurando a respiração enquanto os observa passar. Eles vão pagar por isso, mas primeiro eu preciso salvar a Estela. Para seu desespero, os dois entram no carro. Celso dá partida sem hesitar e arranca em alta velocidade, seguindo em direção à igreja. Não, não agora, Túlio sussurra, desesperado. O carro já se afasta, virando a esquina. Se eu não correr agora, acabou. Ele aperta o gravador no bolso, como se aquilo fosse sua única arma, e começa a correr pela rua, ignorando o cansaço, a dor, o fôlego curto. Vamos, Túlio, corre! Ele incentiva a si mesmo. Você consegue! Isso não é sobre você, é sobre a felicidade da Estela. Você precisa chegar a tempo, por ela. O som apressado de seus passos ecoa pela rua, enquanto o destino do casamento começa a ser decidido numa corrida contra o tempo. Poucos minutos depois, a igreja já está tomada por um clima de expectativa. As flores estão impecáveis, os bancos cheios, e o murmúrio dos convidados ecoa baixo, como se todos sentissem que aquele casamento carrega algo além de amor. Celso surge pela porta principal, ajustando o terno com um sorriso treinado, desses que convencem à primeira vista, mas escondem segredos demais. Ele caminha pelo corredor central com passo firme, cumprimentando alguns conhecidos com acenos rápidos, sempre atento ao redor, como se temesse que algo ou alguém pudesse surgir a qualquer instante. As crianças são as primeiras a reagir. Anabela bate palmas com empolgação sincera, arrancando risadinhas de outros pequenos. O gesto inocente emociona parte dos convidados. Celso retribui com um sorriso contido, quase humilde, mas por dentro vibra. Para ele, aquela cena é a prova de que tudo está exatamente onde deveria estar. Ao chegar ao altar,
Ele encontra Candinho e Dita, escolhidos como padrinhos. Candinho observa o noivo com carinho, sem imaginar a bomba prestes a explodir. Já Dita, mais atenta, lança um olhar rápido, desconfiado, como se algo naquele sorriso apressado não se encaixasse direito. Tentando quebrar o clima, Celso comenta, num tom que mistura ansiedade e falsa leveza: tomara que Stella não demore. Confesso que tô doido para acabar logo com essa espera e começar minha vida de casado. Candinho sorri, emocionado, enquanto Dita apenas concorda com a cabeça, ainda desconfiada daquele nervosismo exagerado. Antes que qualquer outro comentário surja, a igreja se silencia. A marcha nupcial começa a tocar, e o coração de Celso dispara. Seus olhos brilham, mas não exatamente de emoção, é urgência. A porta se abre lentamente, revelando Stella. O vestido é impecável, delicado, arrancando os suspiros dos convidados. Ela caminha pelo corredor com passos calculados, segurando o buquê com força. Por fora, parece a noiva perfeita. Por dentro, está em frangalhos. A cada passo, seus pensamentos gritam mais alto. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será amor ou só medo de ficar sozinha? Será que eu estou me convencendo de algo que não sinto mais? Ela ergue o olhar por um segundo e encontra Celso. Ele a observa como quem já venceu. Ao vê-la se aproximar, não esconde a satisfação e dispara, com um entusiasmo quase teatral. Você tá maravilhosa, Stella. Nunca vi ninguém tão linda. Eu sou o homem mais sortudo do mundo por você ter me escolhido. Stella agradece com um sorriso contido, tenso. Alguns convidados interpretam como timidez, outros percebem o desconforto. O sorriso não chega aos olhos, algo ali não encaixa. O padre se posiciona, abre o livro e começa a cerimônia com serenidade. Mas antes mesmo de completar a segunda frase, Celso se inclina levemente para a frente e interrompe, num tom apressado, quase impaciente. Padre, me desculpa, mas será que a gente não pode ir direto ao que importa? É que eu esperei demais por esse momento. Não vejo a hora de chamar Stella de minha esposa. Um murmúrio discreto percorre a igreja. Stella se surpreende com a pressa e o encara por um segundo, tentando entender aquele desespero. O padre observa os dois com atenção. Interpreta o gesto como a ansiedade de um homem apaixonado e sorri com complacência. Normalmente sigo o ritual completo, mas conhecendo a fé da Stella e acreditando na boa intenção do noivo, farei essa exceção. Celso solta um suspiro aliviado. Ele não quer espaço para perguntas, nem tempo para dúvidas. O padre então faz a pergunta decisiva, olhando diretamente para o noivo. Celso, você aceita Stella como sua legítima esposa e promete ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amá-la e respeitá-la todos os dias da sua vida? Sem hesitar, quase atropelando o silêncio sagrado, Celso responde: eu aceito. O padre se vira para Stella. O clima muda. O silêncio pesa. Até as crianças percebem. Stella, você aceita Celso como seu legítimo marido e promete ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amá-lo e respeitá-lo todos os dias da sua vida? Ela trava. O tempo parece parar. O buquê treme levemente em suas mãos. Stella olha para Celso, depois para o padre. Vê Candinho sorrindo, confiante. Vê Dita apreensiva. Vê Anabela radiante, cheia de esperança. O peso da decisão a sufoca. Com a voz baixa, quase um sussurro carregado de medo, ela pergunta: por todos, todos os dias da minha vida, padre? O padre confirma com a cabeça, sem desconfiar do abismo que se abre naquele instante. Stella fecha os olhos por um segundo, engole em seco e, contra tudo o que sente, começa a responder. A frase fica suspensa no ar. O coração dela grita, e o destino, prestes a mudar, prende a respiração junto com todos na igreja. O silêncio da igreja é absoluto. Stella ainda está paralisada, com a frase presa na garganta, quando de repente
A porta principal se abre com violência. O barulho ecoa pelo templo, interrompendo a solenidade e fazendo todos se virarem ao mesmo tempo. Túlio surge no corredor central, ofegante e suado, com o olhar determinado de quem correu contra o tempo e o destino. Ele mal recupera o fôlego e já grita, com a voz embargada mais firme: "Não, Stella, você não pode se casar com esse homem. Ele não é quem diz ser, nem ele, nem essa falsa baronesa." Um burburinho explode entre os convidados. O padre recua um passo, sem entender o que acontece. Celso se vira lentamente, o semblante mudando do nervosismo para a revolta calculada. Ele tenta manter a pose de vítima injustiçada e dispara, em tom agressivo e debochado: "Mas que absurdo é esse? Você enlouqueceu de vez, Túlio. Invadir uma igreja desse jeito só porque não aceita que a Stella me escolheu?" Stella encara Túlio, completamente desnorteada. O coração dispara. Ela tenta manter firmeza, mas a voz sai trêmula: "Túlio, o que você está fazendo aqui? Eu pedi para você respeitar minha decisão. O que é isso tudo?" O jovem médico respira fundo, encara Stella com dor e verdade nos olhos e levanta a mão, exibindo o pequeno gravador. Seu tom é sério, decidido. "Eu não preciso explicar nada, Stella. Quem vai contar a verdade são eles mesmos." Celso dá um passo à frente, visivelmente tenso, tentando interromper. "Abaixa isso agora. Você não sabe o que está fazendo." Mas Túlio ignora. Aperta o botão. O som metálico do clique ecoa pela igreja. Em seguida, a voz de Celso preenche o ambiente, clara, cruel, impossível de negar. "Sim, eu vou subir naquele altar e casar com Stella em alguns minutos. Eu só vim aqui para agradecer mais uma vez pelo que você fez, Sandra. Se você não tivesse armado aquela traição falsa do Túlio com seu disfarce de baronesa, eu não teria conseguido." Um coro de espanto percorre os bancos. Stella leva a mão à boca, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Candinho empalidece. Antes que alguém consiga reagir, o áudio continua. Agora é a voz da baronesa, sem sotaque, fria, venenosa. "Isso não é nada, irmãozinho. Você sabe que eu faço qualquer coisa para te ver feliz. Mas se quiser me recompensar, dá um jeito do Candinho ainda ter que me vender a fábrica que eu mesma tratei de colocar fogo, já que o roubo das joias não deu certo." Gritos abafados surgem entre os convidados. Dita arregala os olhos, horrorizada. Stella sente as pernas fraquejarem. O gravador segue implacável, trazendo a última pá de terra sobre a farsa. "Pode deixar, irmã. Eu vou fazer o possível para essa fábrica ser sua." O silêncio que se instala é pesado, sufocante. Candinho avança alguns passos, completamente transtornado, com a voz quebrada pela dor e pela fúria. "Então era tudo verdade? Você estava escondendo a Sandra de mim esse tempo todo? Ajudando ela a destruir minha vida, minha fábrica, minha família? Você sabia de tudo e teve coragem de olhar na minha cara?" Celso tenta se recompor, mas o suor escorre. Ele balbucia, dissimulado: "Candinho, você está tirando tudo de contexto. Isso é a armação desse rapaz." Mas ninguém acredita. Stella encara Celso com lágrimas nos olhos e só consegue pronunciar o nome dele, carregado de decepção. "Celso." Desesperada, a falsa baronesa se levanta abruptamente, tentando inverter a situação, adotando um tom indignado e teatral. "Isso é um absurdo. Esse rapaz sempre foi obcecado por mim. Me perseguiu, me difamou, agora inventa essas histórias para se livrar." Antes que ela continue, um movimento inesperado muda tudo. Anabela, que observava tudo com atenção silenciosa, sobe num dos bancos da igreja, ignorando os chamados dos adultos. Num gesto rápido e corajoso, ela puxa a peruca da baronesa. O acessório cai no chão, revelando a inconfundível cabeleira loira de Sandra. O choque é imediato. Gritos ecoam. O padre faz o sinal da cruz. Stella arregala os olhos. Candinho fica imóvel, devastado. A farsa desmorona diante de todos. E, naquele instante, não restam mais dúvidas.
O casamento acaba de virar o maior escândalo que aquela igreja já testemunhou. O clima dentro da igreja é de tensão absoluta. Após a peruca no chão e a verdade escancarada, Celso sente o cerco se fechar. O sorriso arrogante desaparece por completo, dando lugar ao desespero puro. Ele tenta reagir, ergue as mãos como quem implora e começa a falar atropeladamente, buscando qualquer brecha para escapar. Não escutem isso. Nada disso é verdade. Eu não sabia que essa mulher era a Sandra. Eu fui enganado também. Esse rapaz é um mentiroso, um falsário. Ele só quer destruir o nosso amor, Estela. Celso se aproxima da noiva, tentando tocar em sua mão, mas Estela recua com repulsa. O olhar dela agora não é mais de dúvida, é de revolta profunda. A voz sai firme, carregada de decepção e dor. Nosso amor? Você ainda tem coragem de chamar isso de amor? Eu não posso me casar com um homem que mente para a própria família, que engana meus amigos e ainda se alia a uma criminosa. Você não é só um mentiroso, Celso. Você é um monstro. O murmúrio dos convidados vira indignação aberta. Alguns se levantam, outros cochicham revoltados. Dita leva a mão ao peito, abalada. Candinho, por sua vez, já não consegue mais se conter. Ele arregaça as mangas da camisa lentamente, os olhos marejados de raiva, e começa a caminhar na direção dos dois irmãos, cada passo pesado como uma sentença. Vocês acham mesmo que isso vai ficar barato? Acham que dá para brincar com a vida dos outros e sair andando? Se Sandra não estava morta ainda, é hoje que ela vai descobrir o que é bater as botas de verdade? Sandra engole seco. Pela primeira vez, a vilã perde completamente o controle. Ela segura o braço de Celso com força, tentando recuar, enquanto fala num tom falsamente calmo. Candinho, vamos conversar. Não precisa disso. Violência não leva a nada. Celso, pálido, percebe que não há mais argumento que o salve. Ele tenta contemporizar, com a voz trêmula. Não, Candinho, isso não vai ser necessário. A gente pode resolver tudo civilizadamente. Mas o medo já domina os dois. Trocam um olhar rápido, cúmplice e desesperado. Num impulso, Celso puxa Sandra pela mão e os dois saem correndo pelo corredor central da igreja, empurrando convidados, derrubando bancos e causando ainda mais revolta. Estela observa tudo, estática, como se finalmente enxergasse quem Celso sempre foi. Do lado de fora, na pressa da fuga, os dois não percebem o perigo que os aguarda logo à frente. Policarpo, o burro de estimação de Candinho, que havia sido amarrado ali perto para acompanhar a festa, ergue as orelhas ao ver os pilantras correndo. Num reflexo quase providencial, o animal empina e desfere um coice certeiro. Uma pata atinge Celso em cheio no peito, a outra acerta Sandra com força. Os dois são lançados para trás e voam alguns metros, caindo estatelados no chão. Dentro da igreja, o impacto é ouvido. Os convidados correm para fora. Candinho chega a tempo de ver a cena e solta, entre surpreso e satisfeito. Vixe, até o Policarpo não aguentou tanta safadeza. Para completar o azar dos salafrários, ao se levantarem gemendo de dor, Celso e Sandra dão de cara com o sargento da polícia, que estava ali como convidado e também como alguém que acompanhou de perto o desaparecimento da moça que agora vê diante de si. O policial cruza os braços, sério, e encara os dois sem nenhuma piedade. Ao perceberem quem está à frente deles, os irmãos arregalam os olhos e gritam ao mesmo tempo, em puro desespero. Não pode ser! O sargento dá um passo à frente, com voz firme e autoridade incontestável. Pode ser sim, e vai ser. Os dois estão presos. Alguns minutos depois, com o tumulto controlado, Celso já é colocado na viatura, algemado, ainda tentando murmurar desculpas que ninguém mais escuta. Sandra segue logo atrás, derrotada, sem máscara, sem disfarce, sem poder. De volta à igreja, os convidados permanecem sentados, em silêncio, tentando entender tudo o que aconteceu. Não há mais noivo no altar, não há mais casamento,
apenas a sensação de livramento. Estela permanece de pé, respirando fundo, enquanto Túlio a observa de longe, com o coração acelerado, sabendo que a verdade venceu ainda que tenha chegado no último segundo. O silêncio que toma conta da igreja após a saída dos policiais é profundo. Ainda há resquícios do escândalo no ar, bancos fora do lugar, convidados em choque e corações acelerados. No centro daquele cenário de caos e verdade revelada, Estela permanece imóvel por alguns segundos, respirando fundo, como se estivesse finalmente se libertando de um peso que carregava há tempo demais. Ela fecha os olhos por um instante, inspira profundamente e, ao abri-los, encontra o olhar de Túlio, um olhar firme, acolhedor, carregado de amor e proteção. Não há mais dúvidas nem medo, apenas certeza. Alguns convidados cochicham, ainda desconfiados do que pode acontecer a seguir. Outros observam atentos, curiosos, esperando a próxima reviravolta. Estela então toma uma atitude que ninguém esperava. Dá o primeiro passo em direção a Túlio, depois outro e mais outro. Cada passo é acompanhado por suspiros, olhares atentos e um silêncio quase sagrado, quando para diante dele, Estela segura suas próprias mãos, visivelmente emocionada, mas com a voz firme. Ela decide abrir o coração ali, diante de todos, como se o mundo inteiro precisasse ouvir aquela verdade. Túlio, você me salvou uma vez naquela represa, quando eu achei que tudo estava perdido. Cuidou de mim quando eu estava fraca, quando ninguém mais percebia minha dor. E hoje você me salvou de viver ao lado de um crápula, de cometer o maior erro da minha vida. Túlio engole em seco, emocionado. Os olhos marejam. Estela continua, com a voz embargada, mas decidida. Depois de tudo isso, eu entendi. Entendi que amor não é medo, não é imposição, não é mentira. Amor é cuidado, é verdade, é coragem. E você sempre esteve ao meu lado, mesmo quando eu virei as costas para você. Ela dá mais um passo, ficando ainda mais próxima, e conclui, arrancando suspiros de todos. Por isso, eu sei que você é o homem certo para cuidar de mim para sempre. Túlio, você aceita casar comigo agora mesmo? Um murmúrio atravessa a igreja. Alguns convidados arregalam os olhos, outros sorriem emocionados. Dita leva a mão à boca, quase chorando. Candinho observa tudo com orgulho e alívio. Anabela vibra, já entendendo o que está prestes a acontecer. Túlio, ainda atônito, demora apenas um segundo para responder. O sorriso surge misturado às lágrimas, e ele fala com a voz firme de quem nunca teve tanta certeza na vida. Eu aceito. Eu aceito sem pensar duas vezes, porque chegou a hora de você casar com alguém que te respeita, que te protege e que te ama de verdade, Estela. O clima muda completamente. O peso dá lugar à esperança. Estela sorri como não sorria há muito tempo e se vira para o altar, olhando diretamente para o padre, que acompanha tudo com surpresa e emoção. Ela então anuncia, quase rindo de nervoso e felicidade: pois então pode dar continuidade ao casório, seu padre. Mas agora, comigo e com ele. Alguns convidados trocam olhares incrédulos, outros sorriem divertidos diante da ousadia. O padre ajeita a batina, pigarreia levemente e responde com serenidade e um leve sorriso. Confesso que não é o casamento mais convencional que já celebrei, mas se há amor verdadeiro, honestidade e consentimento, quem sou eu para impedir? Ele olha para Túlio e Estela e conclui, com solenidade: se ela escolheu casar com você e você aceitou esse chamado, então só me resta dizer uma coisa: pode beijar a noiva. Sem hesitar, Túlio segura o rosto de Estela com carinho. Os dois se aproximam e se beijam apaixonadamente, num beijo longo, intenso, libertador, que sela não apenas um casamento, mas a vitória do amor sobre a mentira, da verdade sobre a manipulação. A igreja explode em aplausos. Alguns convidados se levantam, outros jogam arroz, flores improvisadas, lenços ao alto.
Anabela bate palmas com entusiasmo, rindo e comemorando. Candinho sorri aliviado, emocionado, sentindo que a justiça finalmente foi feita. No meio da festa improvisada, Estela e Túlio se abraçam, conscientes de que aquele não era apenas um final feliz, era um recomeço. Um amor que sobreviveu à armação, à dor e à dúvida, para nascer ainda mais forte, ali mesmo, no altar onde a mentira quase venceu, mas a verdade chegou a tempo.